Oi, pessoal. Estou gravando então esta primeira aula para fazer uma revisão do que a gente já viu, né? Relembrar a parte de conjuntos numéricos, intervalos reais, para a gente poder na sequência dar continuidade, né, aos nossos assuntos, ok? Bom, a gente viu nas primeiras aulas, né, os conjuntos numéricos, a partir aqui do mais básico, que são os números naturais, né? O símbolo dos números naturais é esse n, certo? E os números naturais são aqueles que a gente associa a contagem, né? 0, 1, 2, associa a quantidade, certo? É um conjunto infinito, né? Todo número natural tem um sucessor e todo número natural, exceto o zero, tem um antecessor, ok? Depois vem o conjunto dos inteiros. Por que é necessário, né, a gente ter um outro conjunto aí dos números inteiros? O conjunto dos naturais ele é fechado para operações de adição e multiplicação. O que quer dizer isso? Que se eu pegar dois números naturais e somar, o resultado continua dentro dos naturais. Se eu pegar dois números naturais e multiplicar, o resultado continua dentro dos naturais. Mas para subtração, ele não é um conjunto fechado, né? Então a gente tem que ampliar aqui para o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é infinito tanto aqui à esquerda quanto à direita, né? E ele vai conter todos os naturais mais os inteiros negativos. E agora esse conjunto passa a ser fechado para adição, para multiplicação e para subtração, certo? Só que para divisão não, né? Nem sempre que eu dividir dois inteiros, o resultado é um outro inteiro. Então a gente precisa ampliar para o conjunto dos números racionais. A definição de número racional está aqui nessa notação. O que quer dizer isso, né? Os números, o símbolo é esse Q, ó. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração A sobre B, tal que A e B pertencem aos inteiros, e B não é zero, né? Porque não existe divisão por zero. Então, qualquer número que eu conseguir escrever na forma de fração, com numerador e denominador inteiros, é um número racional. E agora esse conjunto, sim, é fechado para soma, para subtração, para multiplicação e para divisão, certo? Que tipo de número, né? São os números racionais, vamos lembrar aqui também. Então, são os números que podem ser escritos na forma de fração. Próprias frações, né? Por exemplo, meio, 2/5 e assim por diante. Os números inteiros também são racionais. Por quê? Por exemplo, é possível escrever o número inteiro 2 como uma fração? Sim, posso escrever assim, ó, 2 sobre 1, ou ainda 4 meios, ou ainda 6 terços, né? Tudo isso equivale a 2 inteiros, certo? Então é possível escrever ele na forma de fração. Então todos os inteiros estão aqui dentro dos racionais. A gente escreve assim, ó, naturais, por enquanto, né? Naturais está contido nos inteiros e que está contido nos racionais. Esse é o símbolo para relacionar conjuntos. E que tipo mais de número a gente tem aqui nos racionais, né? A gente tem dízimas periódicas. Por exemplo, a dízima periódica 0, 1, ela pode ser escrita como fração da seguinte forma: 1/9. Então, se a gente dividir 1 por 9, né, eu vou encontrar essa dízima periódica. Toda dízima periódica também é racional, também pode ser escrito como fração, certo? Agora, os números que não são racionais, né, a negação dos racionais, a gente chama de irracionais. E que tipo de número a gente tem aqui, né? Quais são os números irracionais? São aqueles, então, que não, óbvio, que não podem ser escritos como fração, mas qual a característica decimal deles? A representação decimal deles é infinita, assim como o da dízima periódica, só que ele não é periódico, não tem um número que repete, né? Um exemplo de número irracional importante, por exemplo, um irracional transcendental, é o π, né? O π ele surge aí naturalmente na divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, né? E ele vale aproximadamente 3,14, mas a gente sabe que tem infinitas casas decimais, não é periódico, né? Então, essa é uma característica de números irracionais. Outros números irracionais que aparecem muito são aqueles que envolvem radicais. Por exemplo, raiz quadrada de 2.
não existe nenhum número inteiro, né, que elevado ao quadrado, que elevado ao quadrado dá 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Se a gente fizer aí aproximar na calculadora, né, vai dar aproximadamente 1,4 e assim por diante. Mas também é um número com representação decimal infinita, né, e não periódica, certo? Então, existem outros números irracionais importantes, né? Por exemplo, o número de Euler, que nós vamos usar bastante, nós vamos ver depois, tá? A própria raiz de 2 é uma raiz importante porque ela aparece associada à diagonal de um quadrado. A raiz de 3 aparece associada a alguns ângulos notáveis que nós vamos ver em trigonometria. Então, são exemplos de números irracionais. E aí os reais vai ser o quê? Vai ser a união dos racionais com os irracionais, tá? Observe, gente, que aqui não existe relação de inclusão dos racionais e irracionais. Aliás, eles são disjuntos, né? Ou o número é racional ou é irracional, certo? E a união dos dois, racional mais irracional, forma o que a gente chama de reais. Esqueci de colocar aqui. O símbolo dos reais é esse, tá? É um Rzinho. Então, a gente pode representar todos esses conjuntos numéricos e mais o conjunto dos complexos que eu vou colocar aqui também, mas que nós não vamos nos ater agora, na forma de diagramas, que a gente chama de diagramas de Venn-Euler. Eu escrevi errado aqui também, tá? Venha com 2 N's. Então, a gente tem, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Contém os números, né, inteiros positivos. E aí ele está dentro do conjunto dos inteiros, que vão ser os positivos mais os inteiros negativos, que está dentro dos racionais, que são todos que podem ser escritos como fração. Como a gente viu, os inteiros podem, né? Então entra mais alguns outros números racionais. Dízima periódica, essa fração dá uma dízima periódica, decimal finito, certo? E os racionais está dentro dos reais. O que forma os reais, né? O que forma os reais? É os racionais mais os irracionais, tá? Os irracionais estão representados aonde? Então, nessa partezinha de fora, olha, é o complementar do racional em relação ao real. Ou seja, é o que é real e não é racional, certo? Então, os irracionais estão nessa partezinha aqui de fora. Então, aqui alguns exemplos, né? As raízes, o π. E o conjunto mais amplo que a gente tem aqui é o conjunto dos complexos, que entra a unidade, os números imaginários, né? Que a gente precisa incluir a unidade imaginária i. E o que é esse i, né? Definido como raiz quadrada de menos 1. Isso aqui não é real, né? A gente precisa de um outro conjunto, que é o dos complexos. Mas, como no nosso curso o interesse, né, é fazer ali o pré-cálculo, a gente vai parar no conjunto dos reais, tá? O nosso universo vai ser o conjunto dos reais. Bom, os reais podem ser representados numa reta numérica, né, que a gente chama de reta real. Por que é interessante essa representação na reta? Né? Porque a gente consegue observar a relação de ordem. E aí a gente tem a lei da tricotomia. O que quer dizer isso? Se eu tenho dois números reais A e B, apenas uma possibilidade é verdadeira. Ou A é menor que B, ou A é igual a B, ou A é maior que B. E na representação na forma de reta numérica, fica fácil identificar essa relação de ordem, porque o menor está sempre à esquerda, né? A reta real é toda preenchida, né? A gente tem todos os pontos aqui, são números reais ou racionais ou irracionais, né? E aqui a gente, como eu disse, nessa representação fica muito fácil a gente estabelecer relação de ordem, por exemplo. Se eu for comparar 1/3 e 1/2, né? 1/3 é menor que 1/2, certo? E por que também essa representação na forma de reta real é importante? Porque a gente vai ver os intervalos reais aí na sequência, tá? Então, o que são intervalos reais? Intervalos reais a gente pode definir como um pedaço da reta, né? Uma parte da reta real. E aí a gente tem algumas notações para representar, né? A gente pode representar na notação de conjunto, né? Na forma de uma sentença, com símbolos de intervalos e na forma geométrica, né? No desenho da reta real, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem um intervalo aberto à esquerda e à direita. O que quer dizer isso? Nesse intervalo real aqui, vai ter todos os números reais que tiver entre A e B, exceto o A e o B, tá? Porque é aberto, isso que representa. Ó. No segundo já,
a gente teria fechado à esquerda e à direita, no A e no B. Então, são todos os números reais entre o A e o B, inclusive o próprio A e o B. Aqui inclui o A e não inclui o B. E aqui não inclui o A e inclui o B, aberto à esquerda, fechado à direita, certo? Como que a gente representa isso, né, nessa notaçãozinha de conjunto? Esse intervalo aqui, por exemplo, contém todos os valores de x que são reais, tal que x é maior que A e menor que B, certo? Ó, então, os valores de x que estão nesse pedacinho de reta são maiores do que A e menores que B. Na notação de intervalo, o intervalo aberto vai ter o colchete para fora ou parêntese, certo? Nos dois extremos. Intervalo fechado. Aqui, nesse pedacinho de reta, eu tenho todos os números x que são reais, tal que x é maior ou igual a e menor ou igual a b. Então, observe que agora eu tenho sinal de igualdade, por quê? Por que eu tenho sinal de igualdade? Porque o intervalo é fechado, né? Inclui o a e inclui o b. No intervalo fechado, na notação aqui de intervalo, a gente vai usar colchete para dentro, né? É a única forma possível, tá? Colchete para dentro, para representar intervalo fechado. Da mesma forma, né? Aberto à direita, fechado à esquerda, a gente tem todos os números que pertencem aos reais, tal que x é maior ou igual a A, o A está incluído, né? E menor do que B. Ó, fechado à esquerda, perdão, e aberto à direita. Fechado à esquerda e aberto à direita. Tá aberto parênteses e fechado colchete. Tranquilo, né? Essas notações. E quando a gente só tem um ponto, né, e eu vou ter todos os números à direita ou à esquerda de um valor qualquer, certo? A gente tem uns intervalos que vão envolver infinito. Então, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, tem todos os números x pertencentes aos reais, tal que x é maior que A. Então, todos os valores maiores que A. É aberto, né? Então, é só maior que A. Então, é aberto no A e vai até onde? A gente usa esse símbolo para representar. Vai até mais infinito. Infinito não é um número, tá? É um símbolo que a gente usa para representar aí a continuidade da reta. E sempre a gente vai colocar intervalo aberto, tá? Quando a gente for usar infinito. Não pode colocar intervalo fechado. Não é um número que está contido no intervalo, que pertence ao intervalo. Aqui, todos os números maiores ou iguais a A. Fechado à esquerda, mais infinito, infinito sempre aberto. Aqui, todos os números menores do que A, ó, x menor do que A, é de menos infinito até A. Nessa notação, tomem sempre cuidado, tá? A relação de ordem tem que ser mantida. Sempre eu vou do menor para o maior. Então, de menos infinito aberto até A aberto. Bom, notaçãozinha tranquila também, né? Vamos ver alguns exemplos para a gente encerrar. Então, eu quero representar esses intervalos reais aqui de diferentes formas, ok? Esse primeiro intervalo ó, é fechado à esquerda e aberto à direita. Vamos representar primeiro na forma de reta, né? Na notação geométrica. Então, menos 5 fechado e o 2 aberto. Então, é o intervalo aqui no meio, certo? Olha, eu não gosto de usar essas cobrinhas aqui, tá? Que fica parecendo um gráfico. O certo seria eu pintar esse pedacinho, mas tudo bem, só pra gente entender. Agora vamos representar nessa notação aqui de conjunto. Esse intervalo aqui contém os números x, tal que menos 5 é menor ou igual a x, que é menor que 2. Não é isso? Ó, x maior ou igual a menos 5 e menor que 2. Tudo bem? E esse intervalo aqui é fechado do zero, né? A mais infinito. Então, é todo o lado direito da reta a partir do zero, certo? Eu poderia escrever isso aqui com essa notação? Sim, como que ficaria? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, certo? Porque é fechado no zero. Só que nesse caso também, observe uma coisa. Aqui são todos os reais não negativos, não é? Que tem o zero em diante. Como que eu poderia escrever isso, reais não negativos? Tem um símbolo mais fácil, mais simples para escrever, que é esse daqui, um R e um maisinho. Reais, a gente lê isso daqui, né, como reais não negativos. Se fosse um R menos, reais não positivos. E se eu tirasse o zero, se fosse aberto no zero, eu colocaria um asteriscozinho aqui em cima, um asterisco, né? E ele representa a ausência do zero. Então, seriam os reais não negativos não nulos ou os reais positivos.
E por fim, nesse último intervalo aqui, vamos representar então primeiro na reta. Ele vai ter os elementos x que são menores que menos 1, ó, aberto, tá? Porque é só menor, não é menor ou igual. Então, menor que menos 1 é a esquerda dele. Ou x maior ou igual a meio. Aí é fechado, né? X maior ou igual a meio. Esse ou aqui é representar a união desses dois pedacinhos de reta, né? Que são pedacinhos disjuntos aqui, certo? Como que a gente vai representar, então, nessa notação agora, ó, nessa notação de intervalo? O primeiro intervalo é de menos infinito até menos 1, aberto. E o segundo intervalo é de meio a mais infinito, meio fechado, infinito sempre aberto. E como eu junto os dois? Usando o símbolo de união, tá certo? Então tá aí a forma de representação, né? E aí no próximo vídeo eu vou gravar as propriedades algébricas para a gente lembrar e nós vamos começar a ver os produtos notáveis e fatoração, tudo bem? Se tiverem dúvidas, deixem aí no fórum e até a próxima.